além da aparência. Bom, amigos, com esse tema, ou sob esse tema, eu quero compartilhar da palavra de Deus com vocês na manhã de hoje, no dia de hoje. Está escrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 20, que por esse tempo, pelo tempo em que o faraó do Egito, que não conheceu a história de José, que levou o povo hebreu até o Egito e esse ali prosperou, ele resolveu acabar com as crianças, forçar os pais a renunciarem aos seus filhos para que o povo não se multiplicasse mais. E aqui no versículo 20 do capítulo 7 de Atos, mostra para nós que por esse tempo nasceu Moisés. E olha o que diz a palavra de Deus. Moisés era formoso aos olhos de Deus. Então, eu quero compartilhar com vocês hoje justamente isso. Ser formoso aos olhos de Deus é ir além da aparência. A aparência é aquilo que se mostra à primeira vista, aquilo que se mostra exteriormente. A aparência é o aspecto, é o ar, é aquilo que as pessoas refletem no seu rosto e no seu ser como um todo. Então, o que o Senhor mostra aqui, que em Moisés ele viu além da aparência. E como nós falamos de Moisés, que o Senhor observou nele, nascido, agora formoso, não somente porque era bonito, porque era uma criança saudável, mas ele era formoso aos olhos de Deus. E eu quero falar um pouquinho de uma pessoa que era formosa aos olhos de Deus. Estevão. Estevão está registrado aqui no capítulo 6 de Atos, que ele foi um daqueles escolhidos para superintender o trabalho diaconal na igreja primitiva. E aqui diz, irmãos, escolhei entre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço, que é o serviço diaconal. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra dos apóstolos. O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Então veja aqui Estevão como Moisés, um homem formoso aos olhos de Deus. Estevão, nós podemos tirar aqui algumas lições da vida de Estevão, lições estas que são práticas para nós. Por exemplo, Estevão, ele foi chamado para exercer o seu ministério integralmente. Ou seja, ele trabalhava para a comunidade, trabalhava para os primeiros cristãos. Nós vemos que a primeira comunidade cristã ela se multiplicou rapidamente, ao ponto de, numa só ministração, numa só pregação de Pedro, 3.000 almas aproximadamente se agregaram à igreja primitiva, fazendo com que ela crescesse rapidamente, e o trabalho social para as viúvas ficou um pouquinho debilitado devido à multidão que os apóstolos tinham que atender, e eles precisaram levantar homens que trabalhassem organizando a ação social da igreja. Sendo assim, eles elegeram alguns homens, dentre eles elegeram Estevão. Então, Estevão aparece na primeira. Diz que ele era um homem cheio de fé. A palavra diz que ele era um homem cheio de fé e do Espírito Santo. Junto dele, os companheiros dele, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas, Nicolau, que era prosélito da Antioquia. Mas vamos nos destacar em Estevão. Estevão, ele, além de exercer o seu ministério integralmente, ele conhecia o projeto de Deus para a salvação do homem. Nós vemos aqui
no capítulo 6 de Atos dos Apóstolos, quando Estevão, ele cheio de graça e de poder, ele fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Só que, neste momento, levantam-se alguns dos que eram da sinagoga chamada dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos também, e da Cilícia e Ásia, e discutiam com Estevão. Não podiam resistir à sabedoria e ao espírito que ele falava, porque, como ele conhecia o projeto de Deus para a salvação do homem, isso incomodava aqueles que eram os líderes religiosos da época, que não concordavam, que discordavam de que Jesus seria o Messias ou aquele que deu a vida pela humanidade. E Estevão batia firme na sua pregação. Aí diz a palavra que eles induziram, eles subornaram os homens e dizendo assim: nós temos ouvido este homem proferir blasfêmia contra Moisés e contra Deus. Justo aquele Moisés que era formoso aos olhos de Deus, agora ele vem falar contra Moisés e contra Deus. Era mentira, é claro. Claro que Estevão não estava fazendo isso. E apresentaram falsas testemunhas que depuseram, dizendo: este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei. E temos ouvido dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá esse lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. E todos os que estavam sentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse rosto de anjo. Olha só, porque ele conhecia o projeto de Deus, né? Era um homem que estava exercendo o seu ministério integralmente. Em consequência disso, ele conseguia contemplar Deus na adversidade. Porque aqui, quando Estevão começa a se defender perante o sinédrio, e o sumo sacerdote pergunta assim: é isso mesmo que estão falando de você? Ele diz: varões e irmãos, ouvi, e vós pais, o Deus da glória apareceu a Abraão, a nosso pai, quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã, e disse: sai da tua terra, da tua parentela, e vem para a terra que eu te mostrarei. Então saiu da terra dos caldeus, foi habitar em Harã, e dali, com a morte do seu pai, Deus o trouxe para esta terra que vós agora habitais. Nela não lhe deu herança, nem sequer o espaço de um pé, mas prometeu dar-lhe posse dela, e depois dele a sua descendência. Não tendo ele filho, falou Deus que a sua descendência seria peregrina na terra estrangeira, onde seriam escravizados, maltratados por 400 anos. E Deus disse: julgarei a nação da qual forem escravos, e depois disto sairão daí e me servirão neste lugar. Deu a aliança da circuncisão. Aí assim nasceu Isaac, Abraão o circuncidou ao 8º dia. De Isaac procedeu Jacó, e desses os 12 patriarcas. Enfim, ele foi contando toda a história. Ele chegou aqui sobre Moisés. Moisés era formoso aos olhos de Deus. Por 3 meses ele foi mantido na casa de seu pai. Quando foi exposto, a filha de Faraó o recolheu, criou como seu próprio filho. Então, nós vemos aqui que Estevão, ele conhecia toda a história. Ele não era alguém que estava chegando agora e não sabe o que está acontecendo e começa a pregar uma palavra só porque alguém falou alguma coisa. Ele conhecia a história, a importância de conhecer o projeto de Deus para a salvação do homem é esta. E Estevão acabou sendo levado a ser martirizado por causa da sua crença, da sua fé, da sua pregação. Mas a palavra diz que ele não abriu mão da sua integridade, porque além da sua aparência estava aquilo que Deus via, o seu coração. E eu quero te dizer hoje, Deus, ele observa o meu coração. Ele conseguia contemplar a presença de Deus, esse Estevão que estamos falando aqui, na adversidade. Então eu te pergunto hoje, já que a mensagem é além da aparência, como nós conseguimos
enxergar além da aparência. Como você me pergunta, como eu posso também enxergar além da aparência? Primeiramente, no versículo 8 diz assim, no capítulo 6. Preste atenção. Estevão, cheio da graça, ou cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Primeiramente, se permita ser invadido pela graça e poder de Deus. E assim você poderá se enxergar além da aparência. O que o Senhor espera de nós hoje não é que nós façamos tão grandes sinais, tão grandes prodígios, mas que Ele possa olhar para nós, Ele que vê além da aparência, que sonda o nosso coração, possa olhar para nós e enxergar que o nosso coração é íntegro para com Ele e é totalmente dele. E a palavra diz no livro de 2 Crônicas 16, versículo 9, que Deus se mostra forte para aqueles que têm o coração totalmente dele. E os seus olhos percorrem toda a terra e observa aqueles que são íntegros para com ele. Então, para nós enxergarmos além da aparência, precisamos nos deixar ser invadidos pela graça de Deus. Somente alcançaremos graça, somente alcançaremos poder, estando cheios de fé e do Espírito Santo, como nós vimos aqui na escolha de Estevão. Ele foi escolhido porque era um homem cheio de fé e cheio do Espírito Santo. O ser humano cheio de fé e do Espírito Santo, ele consegue contemplar além da aparência. Ele olha para as pessoas e vê que mesmo que estas ainda não sejam obedientes a Deus e não consigam ainda entregar-se totalmente a Deus, Deus pode fazer uma obra na vida delas, no coração delas. Por isso, ser cheio do Espírito Santo nos faz enxergar além da aparência. Para você cristão, para você que serve a Deus, comece a enxergar as pessoas além do que elas aparentam ser. Deus tem um plano na vida de cada um. E o plano de salvação dado por Deus e trazido por intermédio de Jesus Cristo, nosso Senhor, ele não falha na vida de ninguém. Ele agiu na minha, age na tua e age na vida de qualquer cidadão. E você que me ouve hoje, que ainda não aceitou Jesus, saiba, o Senhor quer te fazer enxergar além das coisas que estão ao teu redor. Ele quer te fazer enxergar o que Ele tem de melhor para a tua vida e para a vida dos teus. Jesus, Ele te faz, por meio do Espírito Santo, enxergar além da aparência. E Ele te traz salvação, te traz vida eterna, te traz perdão dos pecados, te traz certeza de que aqui não passaremos meramente por um período, mas nós estaremos sendo preparados para um dia estar com Jesus. Esta é a mensagem de hoje. Para viver melhor, consiga, através do poder, da graça, do Espírito Santo, enxergar além da aparência. E que esta mensagem, como as mensagens que temos deixado para os senhores e senhoras, jovens e adultos, que essas mensagens possam produzir muita graça e muito poder e muita fé para você viver melhor. Que o Senhor te abençoe grandemente, imensamente, hoje e para sempre. Amém.